Olá, bom dia. Estamos juntos para mais um devocional no livro de Isaías e eu convido você a refletir comigo em alguns versículos do capítulo 30, em que o contexto deste capítulo, bem como do capítulo 29, trata-se da iminência do povo assírio em invadir a, a nação de Judá, e nesse alarde, nesse rumor no coração do povo de Judá, ocasionou um temor, um medo muito grande, sabendo do poderio bélico e implacável que já era de conhecimento notório naqueles dias, por volta do século VIII antes de Cristo, necessariamente no ano 739, que é o ano do contexto desse capítulo 29 e capítulo 30 de Isaías. Esse rumor de que o povo assírio estava para invadir Judá, o Reino do Sul, no coração da liderança dos nobres de Israel, passou o seguinte pensamento: olha, precisamos contratar soldados para auxiliar os nossos soldados para quando vier o Império Assírio, possamos ter uma certa força, um tanto equiparada para poder combater com esse povo. E nisso não agrada de forma alguma o coração do Senhor, até porque Deus já tinha, em muitos momentos e pela própria vida do profeta Isaías, sempre chamar o povo a confiar em Deus, que nele consiste a força, a confiança, o livramento. Mas ainda assim, o povo de Israel tinha a sua inclinação mais para o que é possível pensar de projetos e alternativas humanas, do que ter a fé em confiar no Deus Criador que intervém na história do seu povo. E acerca disso, Isaías profetiza para o povo de Israel algo acerca de Deus que é maravilhoso e que vai ser capa da nossa devocional desde já, um conceito acerca do caráter e do trabalho do próprio Criador em favor do seu povo, dos seus filhos. Então, o projeto aqui está no capítulo 30, verso 15. Esta declaração que Isaías fala acerca de Deus para o povo de Israel. Isaías diz: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Propositadamente, essa projeção do verso 15, ele está recortado, porque o contexto vai além de como essa mensagem chega ao coração do povo. Aqui expressa verdadeiramente o caráter de Deus e o plano de Deus para o seu povo, em que, de fato, em meio ao nosso arrependimento sincero, verdadeiro, dos nossos pecados, em que reconhecemos diante do Criador: Deus, eu sou um miserável pecador e eu abomino isso em minha vida.
nesse ato de arrependimento e em total confiança naquele que está com as suas mãos estendidas, e basta tão somente a gente agarrar a mão do Criador para desfrutar de descanso e quietude, que é a força daquele que de fato confia no Criador. Acontece que os primeiros ouvintes dessa verdade acerca de Deus não quiseram essa mensagem. Agora eu abro o capítulo, o versículo inteiro, que diz, o verso 15: diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor. Olha o detalhe aqui, ó. Mas vocês não quiseram. Deus fala acerca de si mesmo pela boca do profeta Isaías. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Vocês querem salvação? Vocês querem livramento do iminente perigo que há de vir sobre vocês? Querem ter quietude, descansa, força, ter as suas forças revigoradas? Confiem em mim e arrependam-se dos seus pecados. Mas Isaías fala, mas vocês não quiseram. Veja qual a circunstância desse povo de Israel, e tanto como estamos no capítulo 30, ele é um prenúncio e ao mesmo tempo a denúncia da parte de Deus acerca da dureza de coração do seu povo. E com isso, alguns anos mais tarde, aqui, contexto de 739 a.C., quando, por cerca de 100 anos depois, esse povo de Judá viria a ser cativo, levado como despojo de guerra para a Babilônia. Mas aqui Deus já prenunciando, mas ao mesmo tempo em que Deus denunciava o pecado, sempre dando o caminho, a saída. E qual é a saída para a dureza de coração, o orgulho do povo, a rigidez de suas vidas ante a graça, a misericórdia, a compaixão do Criador? O caminho do Criador é: venham a mim, arrependidos e confiantes de que eu posso lhes dar livramento. Vamos a alguns versículos de 1 a 3, depois vamos saltar de 9 a 10, só para termos mais um vislumbre de como se encontrava o povo de Israel naqueles dias. Verso 1: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para ajuntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó e no refúgio da sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhe causará humilhação. Deus estava dizendo: esse povo é duro, obstinado, não submete a mim os seus planos, executam planos que não são meus, fazem acordos dos quais eu não aprovo. Com isso, só somando sobre sua vida pecado sobre pecado. Dentro do contexto, era a notícia de que o exército assírio invadiria Judá, e eles, em vez de confiar no Senhor, e Deus falando aqui: vocês não estão confiando nos meus planos, não fazem aquilo que eu somente reprovo.
E vocês, o plano de vocês é isso? Buscar refúgio no Egito? Por que não confiar em mim? Ainda mais, e aí, verso 9 e 10, ao que Deus continua a dizer acerca desse povo. Este povo é rebelde. São filhos mentirosos, ainda assim, filhos. Filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões. E aos profetas: não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Eles prefeririam acreditar em falsa profecia, em mentira, em bajulação, do que confiar na instrução do Senhor. Há alguma coisa estranha com os nossos dias, em que muitos deixam de confiar no Senhor para confiar em si mesmos, nas bajulações mútuas, em que as pessoas estão muito preocupadas com posições, com status, entre uns com os outros, uma espécie de competição. Quem é o maior entre nós? E muitas vezes em situações em que somos acometidos de circunstâncias que nos oprime, nos angustiam, e em vez de nos recorrer para o Senhor, em estado de arrependimento e total confiança, mantemos-nos obstinados, rebeldes, à mercê do nosso próprio entendimento, estribados, apoiados nas nossas próprias ideias e não confiando na sabedoria, na instrução, na palavra do Senhor para as nossas vidas. Deus, ainda assim, é gracioso, ainda assim, é misericordioso. Ainda assim, Deus dá o caminho para que nenhum de nós venhamos a permanecer arraigados, agarrados ao nosso próprio egoísmo, convicções pessoais que são distantes da vontade e do querer do Senhor. Deus dá o caminho, diz o soberano, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação. Quando verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados, num estado de total quebrantamento da alma, e dizemos isso verdadeiramente, sinceramente, diante de Deus, na sua presença, quem somos, e num ato de fé em confiar que Ele tem total interesse de ver em nossas vidas arrependimento sincero, quebrantamento sincero. Quando nos derramamos na presença de Deus, Ele fala que há livramento, há descanso, há salvação, há paz e quietude em confiança. E isso nos dá vigor, e isso nos fortalece. Basta o quê? Querer tudo isso. Querer estar nos braços de Deus. Querer confiar em Deus. Querer se arrepender. Não agir como o povo no passado, que não quiseram isso. Não quiseram o caminho proposto por Deus. Esse caminho é de descanso mesmo. Descanso para as nossas almas. Salvação, consolo, vida eterna, quietude, paz de espírito. Confiança em Deus e não em nós mesmos.
O caminho proposto por Deus é maravilhoso, é perfeito. Basta o quê? Tão somente queremos tudo isso. Meu querido e minha querida, registros do passado que nos ensina muita coisa, nos ensina o caminho da vida, bem como o caminho da morte. O caminho da vida é confiar em Deus de todo o nosso coração e não nos estribarmos, não nos apoiarmos no nosso entendimento falho, pequeno, finito. Meu querido e minha querida, que esta palavra encontre em nossos corações quebrantamento do espírito, para que depositemos total confiança no Senhor, num estado de arrependimento e fé verdadeira. O que resulta disso? Descanso, quietude, salvação, força no Senhor. Que Deus abençoe e tenha misericórdia de nossas vidas. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez usar as palavras proferidas pelo teu servo Isaías, mas que encontra raiz em nossos corações somente no poder do teu Espírito. A minha oração é para que o Espírito do Senhor, o Espírito Divino, quebrante nossas almas, nossas vidas, e diante do caminho proposto de arrependimento e confiança, que encontremos descanso, salvação, paz de espírito, quietude, força no Senhor, porque de nós mesmos, ai Deus, não podemos nada, só mesmo depositando em Ti total confiança na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é neste nome, no nome de Jesus, que eu oro em súplica por mim e por todo o teu povo. Obrigado, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meu querido e minha querida, tenha um excelente dia no Senhor, sabendo acerca dele. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Que Deus nos abençoe. Tenha um excelente dia no Senhor.